Olá, boa noite. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre as minhas leituras atuais e também sobre a minha última leitura e mais algumas outras coisas relacionadas. Minha última leitura foi O Idiota, do Dostoiévski. Eu li nessa edição da Penguin, sabe? E acredito que já comece por aí, sabe? Porque esse daqui é o terceiro livro do Dostoiévski que eu leio. Eu já tinha lido anteriormente Irmãos Karamazov e Crime e Castigo pela edição da Martin Claret, as edições de bolso. E eu também li Noites Brancas, só que eu não lembro direito a edição, mas é aquele livreto pequenininho azul, sabe? E esse foi, inclusive, o primeiro Penguin que eu li. E eu não gostei muito, assim, da edição da Penguin, por quê? Além de, sim, é porque a Penguin, ela é uma editora para se comprar livros baratos, sabe? Ela foi criada com esse propósito, mas a gente sabe como é que funcionam as coisas, então acabou que não foi isso que aconteceu. Mas a edição, ela vem, não vem com orelha, sabe? E ela amassa muito facilmente a capa, a lombada, mas beleza que é um livro assim, com as suas 900 páginas, 800 páginas, assim, mas mesmo assim tem que esgarçar muito o livro para ler, e principalmente no começo, agora não vai dar para ver tanto porque ele já está quebrado a lombada, né? Mas no começo tinha que abrir bastante para ler o livro, entendeu? Mas isso que eu não gostei tanto. Mas questão de tradução é primorosa, sabe? Eu acho que traduzir um livro russo, principalmente do Dostoiévski, é uma coisa bem difícil por conta da quantidade de nomes, da quantidade de apelidos que o Dostoiévski coloca. Mas, enfim, eu já adquiri outro Penguin, inclusive, pra você ver como que a hipocrisia. E uma das leituras atuais minhas é da Penguin, sabe? Eu adquiri Don Quixote, se eu não me engano, pela Penguin, e um a Litrotov, vou mostrar logo mais. Mas, cara, sobre o livro, O Idiota, do Dostoiévski, eu não lembro o ano exato que ele foi escrito, sabe? Mas o contexto da escrita do livro foi na época em que o Dostoiévski ele estava muito ferrado de grana, estava devendo bastante. O Dostoiévski tem um problema sério com apostas, com vícios. E o contexto de escrita de O Idiota, ele é orbitado por essa problemática, por essa ideia da vida do autor. Por que tem que dar esse contexto antes? Porque quando eu comecei a ler o livro, você começa a pensar, a notar alguns nuances que, assim, para a pessoa que já tinha lido Dostoiévski, alguns outros livros e tal, de diferentes contextos de vida de autor, você percebe que o livro ele vai construindo algumas coisas que você nota que o autor ele está, de alguma forma, querendo encher alguma linguiça, querendo dizer coisas demais, entendeu? Querendo explicar coisas demais, querendo dar muito volume e querendo colocar ideias demais em um espaço muito pequeno. Então, assim, o Dostoiévski, nesse contexto, ele estava sendo ameaçado pelos seus devedores, inclusive, acho que foi no contexto desse livro, que um dos devedores disse que se ele não entregasse um livro, ele perderia o direito de todos os outros livros deles nos próximos anos. Então, assim, ele é um livro que cara, ele não é pequeno, sabe? Ele é muito, muito grande. Mas eu sinto que ele peca por muitas ideias que elas são lapidadas de uma maneira muito precoce. Então, por exemplo, nós temos aqui o Príncipe Mishkin, que ele é um rascunho do que vai ser o Alyosha, do que seria o Alyosha em Irmãos Karamazov, entendeu? O Dostoiévski, ele disse que ele queria criar uma persona que ela fosse imune e puramente bondosa nesse mundo de corrupção que nós temos. Só que como o contexto de vida do autor nessa época estava muito turbulento, acaba que a ideia do Príncipe Mishkin, ela realmente recai no título do livro, que é o Idiota. Então, o que acontece? O contexto da obra, né? O Príncipe Mishkin, ele está voltando de um tratamento contra a epilepsia, ele tem acessos epilépticos, de crise e tal, e ele é uma pessoa muito bondosa que é vista como idiota aos olhos da sociedade, entendeu? Então, assim, você começa o livro com essa intenção, você vê que realmente ele é um cara muito inocente, que ele é um cara que ele cai muito
em alguns papos. Então, assim, você começa o livro com essa ideia e você fica esperando o momento de virada do personagem que infelizmente não acontece, sabe? Eu, o momento inteiro do livro, da leitura do livro, fiquei me perguntando quando que teria aquela virada de personagem que só Dostoiévski sabe construir, como ele fez com o Raskolnikov, Crime e Castigo, e fez também com os irmãos Karamazov, e também fez com Noites Brancas, sabe? Você reconhece que o Dostoiévski é muito bom em construir esse tipo de coisa, é, mas ele não teve tempo, entendeu? Ele não tem tempo para organizar as ideias dela. Então, assim, ele é um livro com momentos muito elegantes, sabe? Existem, de cabeça, dois momentos muito, assim, que eu gostaria muito de citar. Que é, assim, um determinado personagem do livro, ele em algum momento ele tenta assassinar o príncipe por um acesso de ciúmes por conta de uma outra personagem. E o príncipe Mitkin, ele é uma pessoa muito inocente. Perceba que ele não é bondoso, ele é inocente, chegando até o ponto de ser idiota, entendeu? E quando esse personagem ele vai ter esse ato de violência contra o Mitkin ele tem um acesso novamente de epilepsia, e nessa epilepsia ele tem um resquício de racionalidade, em que ele vê que aquela persona, ela é uma pessoa má, uma pessoa ruim, que ela é de fato uma assassina, que ela é de fato uma pessoa vil presente na sociedade. Só que assim quando ele acorda do ataque, ele já volta ao estado de achar que ele é uma vítima da sociedade, coisas parecidas, e que ele é uma pessoa boa. Então, assim, o livro ele retrata, e isso é uma outra coisa, eu acho que esse livro daqui, ele é o livro mais biográfico do Dostoiévski, entende? Porque ele trata de um personagem que sofre de epilepsia e é ridicularizado, idiotizado pela sociedade, que é o caso do doutor. O Dostoiévski ele sofria de epilepsia até o fim da vida, ele sofreu com essa doença. Então, assim, é um livro muito biográfico, você vê que tem muito rancor dele com a sociedade, da sociedade ser ter essa mácula de julgamento, entende? E um outro ponto, em uma outra parte que eu falei, um personagem, ele ameaça suicídio, né? Ameaça suicídio por conta de fatores, problemas que ocorrem durante o livro. E ele faz um discurso muito bonito sobre a bondade humana, de que devemos espalhar a bondade. Um discurso muito lindo, maravilhoso. Mas o ponto é que quando ele tenta se matar, algo acontece que faz com que as pessoas ao redor comecem a ridicularizá-lo, entende? E aí você percebe como essa maldade presente na sociedade ela é tão escancarada aqui, sabe? Porque o cara ele ia se matar, acontece alguma coisa e ele é ridicularizado completamente e totalmente jogado de escanteio pelo livro. Não pela escrita, mas jogado de escanteio, tipo assim, de que tudo que ele vai. Essa luz piscando tá meio chata, né? Desculpa. Mas jogado de escanteio de um ponto onde todas as opiniões que ele dá, elas são de alguma forma descredibilizadas, porque assim ele não conseguiu alçar aquilo que ele queria, sabe? O livro ele tem também um triângulo amoroso, que é uma personagem primorosa. Eu acho que esse livro dialoga muito com a questão do abuso sexual e como ele impregna na alma da pessoa que for abusada, sabe? De como aquilo constrói raízes assim pútrefas, entendeu? E o final do livro, ele é uma das construções, uma das maiores construções de tensão e até de terror que eu já vi, cara. O final desse livro aqui, as últimas páginas que vai construindo a tensão, Dostoiévski faz isso de uma maneira muito legal. Mas o livro ele termina com aquele gostinho de que o príncipe, ele não era o que o Dostoiévski queria. O que o Dostoiévski queria mesmo era Alyosha. O personagem desse livro aqui, ele é o Alyosha em seu estado primitivo. Alyosha do Irmãos Karamazov. Então, assim, ele tem várias marcações, eu faço muitas marcações aos livros. Esse livro aqui eu fiz muitas anotações nele, para eu não poder me perder na história, porque são muitos personagens, acaba que a trama, ela vai, aqui, não sei se dá para ver, mas eu faço muitas anotações, a trama ela vai se desenrolando, então assim, tem
gente devendo dinheiro, que é julgado. Tem, então, assim, mas o, o tema que eu vi é o Príncipe Mitch com o triângulo amoroso dele, entendeu? E, cara, o final do livro, apesar de ser essa construção, ele, você sente que, tipo assim, mano, não adiantou nada, tipo assim, é um cara que ele tenta entrar numa sociedade, não é aceito e ele sofre os problemas com isso, e, tipo, é uma crítica de como a sociedade, ela pode é, maltratar o ser humano, essas coisas, entendeu? E é uma crítica muito bem feita, sabe? Ela é muito tranquila, você consegue perceber que, principalmente nessa questão do abuso, você consegue perceber que o Dostoiévski ele realmente estava entendendo, ele estava construindo, só que o livro ele é muito mal organizado, entende? Eu percebi, tá ligado? Em umas cartas que o Dostoiévski envia, ele diz que ele se arrepende de estar escrevendo esse livro porque ele não estava conseguindo organizar as ideias dele. Então, assim, ele não foi uma experiência muito boa. Eu dei 3 estrelas para esse livro, sabe? Eu dei 3. Porque é isso, a história é boa, só que a construção do texto e das ideias, ela é muito mal feita, mal otimizada. Realmente você percebe que ele estava com pressa de escrever o livro, entendeu? Mas ele queria fazer um livro grande. Dostoiévski quer escrever um livro grande, né? Mas mesmo assim, cara, se você tiver com tempo, se você tiver com interesse, é uma história muito interessante, é muito legal. Ela tem uns insights muito bons, sabe? Essas marcações aqui são só de frases e momentos que eu achei bonito. E essas aqui são marcações relacionadas à história. Eu quis dividir dessa forma. Então, assim, são muitos momentos bonitos que o príncipe ele fala sobre solidão, sobre como ele se sente, sabe? A questão da parte do que é o discurso do personagem que quer se matar é primorosa, sabe? É um tipo de filosofia que eu acredito que é da eternidade, viver nos ideais que você coloca na Terra, sabe? As coisas que você faz, as bondades, elas vão semeando e vão disseminando essa ideia, e aí a bondade ela vai, né, sendo transmitida. Então, assim, é assim, só que é muito cansativo o livro, tá? Eu li esse livro também numa fase um pouco complicada, né? Então, por isso que eu achei cansativo, mas ele, assim, de todos os Dostoiévski que eu li, eu quero muito ler Os Demônios e Memória do Subsolo, né, que eu não li ainda. Mas todos os Dostoiévski que eu li, esse daqui é o que eu menos gostei. Eu acho, inclusive, que Os Noites Brancas é muito melhor que esse livro daqui, sabe? Noites Brancas ele tem um final maravilhoso. Eu adoro o final de Noites Brancas. O final é de Irmãos Karamazov. Também é legal. É meio Reunião de Escoteiros. O final de Crime de Castigo também é muito maravilhoso, principalmente o pós-fácil. Mas desse daqui deixa a desejar. Deixa a desejar um pouquinho. Então, assim, é um livro muito bacana. Se tiver interesse, leia. Se quiser, pode comprar uma outra edição. Mas, assim, é Dostoiévski, cara. Mesmo sendo abaixo da média, ainda Dostoiévski ainda é muito bom, sabe? Enfim, essa foi a última leitura que eu completei. E aí, eu tive um gap de meses sem ler, porque aconteceram algumas coisas na minha vida, mas elas já se resolveram, graças a Deus. E agora, atualmente, eu tô lendo A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu tô na página 447, né? 447. Tô gostando do livro, é um livro, assim, muito bacana, muito difícil. Eu tava com expectativas muito altas nesse livro. Até agora, assim, nem todas foram atendidas, mas se percebe que vão ser, né? É um livro muito complicadinho em alguns momentos, descrições muito boas de ambientação, enfim. Eu, quando terminar esse livro, eu quero fazer um vídeo falando sobre ele, porque é um livro que eu tô namorando ele há muito tempo, há uns 3, 4 anos, mano. Que eu tô querendo ler esse livro aqui, finalmente eu tô lendo. Mas também aqui, marcações, anotações, eu acho que é muito importante fazer esse tipo de coisa. Então essa é a minha leitura atual. E eu comprei também Don Quixote, como eu falei, né? Eu comprei um outro livro da Pen que eu comprei foi Don Quixote. Então é outro livro que eu quero muito ler também, que ele tá chegando. E um outro livro, que é o da Pen que eu falei, é esse daqui, que é o 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, que é o... Ah, eu nem falei do que narra a Montanha Mágica, né? Ela é a Montanha Mágica, ela é um clássico alemão, ele é um livro de formação, né? Ele popularizou esse estilo de formação de personagem, jornada assim, que é de um cara chamado Hans Castor, que ele vai visitar o primo Joaquim num sanatório nas montanhas, né? Para um sanatório que trata tuberculosos durante a Primeira Guerra Mundial. E ele, essa é a sinopse do livro, não é spoiler, ele ele pensava em ficar lá por 3 semanas, apenas uma visita com o primo mesmo, e ele acaba ficando 7 ou 8 anos, sabe? Então, ele é um livro
que ele trata muito com essa questão. Então, assim, ó, lidando com uma variedade de temas, estados doentios e corpóreos, a arte, o amor, a natureza do tempo, da morte, o embate entre democracia e totalitarismo. Esse romance alcançou êxito imediato, destacando-se como obra-prima do celebrado escritor alemão, que é o Thomas Mann. Então, eu estou gostando bastante desse livro. Ele tem umas 840 páginas, eu acho. Só tem nessa edição, e é uma edição bem cara. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem. Eu vou deixar o link de todos os livros. E, enfim, é isso. E o outro livro, como eu disse, é o 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed, pela Penguin, que ele é o livro que narra aí os 10 dias importantes da Revolução Russa, sabe? John Reed, esse livro ele é um fato real, né? É um livro jornalístico. John Reed ele era um jornalista americano que ele esteve presente lá durante a Revolução Russa e ele, assim, tá sendo muito bom esse livro aqui, cara. É muito legal, muito divertido, sabe? Algumas partes requer um conhecimento, assim, da história da Rússia, desculpa, que eu não tenho muito, mas eu tô aprendendo bastante com esse livro aqui. Eu já tô na página 130. Então, assim, eu tô gostando bastante, sabe? Você sente a tensão dos bolcheviques querendo tomar a Rússia, sabe? Você sente, assim, o embate deles com os mencheviques, com os outros socialistas que não apoiavam aquela revolução, o embate deles com o primeiro-ministro, o Kerensky. Então, assim, muito legal. Esse jornalista aqui, o John Reed, ele é o único jornalista, assim, única pessoa, né, americana, pelo que eu vi, que está enterrado no Kremlin. Então, assim, é maravilhoso aqui, ó. É um testemunho vivo narrado no calor dos acontecimentos da Revolução Russa. Também a obra que inaugura o grande reportagem do jornalismo moderno. É um dos 10 melhores trabalhos jornalísticos pela Universidade de Nova York. Cara, é muito interessante, estou gostando bastante. Vou trazer a resenha também quando eu terminar. E é isso, esses são os livros que eu tenho lido atualmente, juntamente com o livro que eu li, o último que eu li. Estou gostando bastante dessas leituras. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem tenha assistido até aqui, um grande abraço, boa noite, até mais.